Bem-vindos a mais um momento de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no canal agora. Sinta-se abraçado e acolhido por essa família aqui do Despertar da Consciência. Então, hoje, eu estou vindo aqui porque sábado eu fiz uma live lá no canal do Fernando, no Telegram, e nós tivemos algumas intercorrências. Algumas forças ocultas estavam querendo atrapalhar a nossa live. E eu não pude expor o material. E tinha dois slides lá que eu achava bem importante trazer para as pessoas. E eu disse ao pessoal lá que, assim, eu fiz a live sem os slides. E eu disse ao pessoal que eu faria um vídeo aqui no meu canal para que eu pudesse fazer essa explanação que eu não tive oportunidade. Mas quando a gente vai estar aqui falando de frequência, mas veja como são as coisas. Quando a gente está vibrando em faixas positivas, a gente vê tudo pelo lado bom. O que tentaram as forças ocultas ali atrapalhar a gente para que esse material não fosse exposto, aí eu estou aqui fazendo esse vídeo e dando a oportunidade de mais pessoas ter acesso a essa informação. Porque nem todo mundo que está aqui no canal, que está aqui pelo YouTube, está no canal lá do Fernando. Então, essas pessoas também serão agraciadas com esse conteúdo. Então, veja como é importante a gente estar sempre mantendo a nossa frequência elevada, porque a gente sempre vai olhando tudo pelo lado positivo. E sem mais delongas, vamos embora aqui compartilhar já a telinha com vocês para que possamos conversar. Essa é a tabela do David Hawker, como eu já tinha falado lá na live, em que aqui tem níveis de consciência, níveis de frequências, de emoção, que a gente tira isso aqui como uma régua para a gente mensurar se a gente está em frequências positivas ou se a gente está em frequências negativas. E a frequência da coragem de 200 Hz, ela é um divisor de águas. A partir dela você entende. Se eu estiver embaixo, nesse campo aqui, eu sei que eu estou vibrando em faixas negativas. Se eu estiver acima, eu sei que eu estou vibrando em faixas positivas. Então, se você observar a tabela, existem essas duas faixas distintas, aonde nessas faixas estão os níveis de consciências que vibram em frequências mais baixas, associadas ao estado como vergonha, a culpa, a apatia, o medo, desejo, raiva, orgulho. São estados densos, pesados, em que a vida, ela, aqui, quando você vibra nessas frequências, a vida ela é vista com sofrimento, com carência, controle. As pessoas que vibram em frequências baixas, elas querem estar controlando tudo o tempo todo. Aqui a pessoa ela se sente separada da vida, separada do outro e separada do Criador. Tem pessoas, não, mas eu tenho a minha fé. Não. Quando você está em frequências baixas, você está separada da fonte. E você abre espaço para que energias negativas se aproximem de você. Você viu que na live eu busco sempre estar mantendo a minha frequência elevada, mesmo assim não significa que eu não vou estar sofrendo um ataque espiritual, que não vai existir forças querendo me atrapalhar, querendo fazer com que eu desista, mas a diferença é que quando você está muito mais em frequências positivas, você aprende a lidar com essa situação. Você aprende a se sair dessa situação. Porque as pessoas aqui, ela enxergam o mundo como perigoso, como injusto, como hostil. A energia aqui de quem está em faixas, né, abaixo de 200 Hz, ela é drenada. O corpo da gente começa a adoecer,
O nosso ego começa a nos dominar, é onde as nossas emoções aqui, elas paralisam. E os nossos pensamentos, eles começam a gerar mais dor do que solução. Sabe aquela coisa assim, você faz parte do problema ou da solução? Só que a faixa de expansão, que é acima de 200 Hz, aqui nós entramos na frequência da coragem, que é um ponto de virada. A partir daqui, da coragem, a nossa consciência, ela começa a se expandir. A pessoa, ela passa a assumir a responsabilidade por ela mesma, desenvolvendo a aceitação, o amor, a alegria, a paz interior, em vez dela estar ali lutando contra a vida. Ela começa a fluir com ela. Ela começa a expandir. Os níveis mais altos, como amor, alegria, paz, iluminação, eles trazem estados de profunda conexão espiritual, de bem-estar físico e uma clareza mental. Aqui, quando a gente vai elevando a frequência, a gente sobe, é como se o véu ele fosse, sabe, as camadas deles fossem caindo, camada por camada. A cada vez que você eleva a tua frequência, ele vai rompendo um véu, vai rompendo um véu. E tudo começa a ficar nítido, tudo começa a fazer sentido para você. Porque aqui o ser, ele se torna, na verdade, um co-criador consciente da realidade dele. Cada emoção que você sente, cada pensamento que você cultiva, está emitindo uma vibração que te posiciona em um desses níveis elevados. E o mais importante, gente, você pode mudar de frequência com autoconhecimento, com prática espiritual, o perdão, a intenção. É possível você transitar da dor para a expansão, do medo para o amor, da separação para a unidade. O mapa da consciência, gente, não é apenas uma escala, ele é um convite para você se observar, se entender e se transformar. É uma bússola espiritual que aponta o caminho do sofrimento à libertação. E eu sempre digo assim às pessoas: a gente nunca se mantém numa frequência só. A gente oscila. Mas qual é o mais importante disso? É se a gente vai oscilar para faixas positivas, ficar oscilando ali, embora a gente tenha momentos que vai dar uma descida na negativa, mas a diferença é que a gente não vai demorar muito. A gente vai subir logo. Ou se você está oscilando ali entre as faixas de contração, como mostra aqui. Se você vai estar nessa zona aqui, se você vai estar no orgulho, na raiva, se você vai estar no medo, se você está aí numa tristeza, se você está apático da vida, e você vai sempre estar oscilando. Ou se você vai estar oscilando por aqui, e mesmo que você chegue em algum momento aqui, mas você não vai permanecer muito tempo e você sobe logo. Porque aqui está a frequência de quê? De julgamento, aqui está a frequência de crítica. Quando eu estou julgando, são frequências baixas. Quando eu estou criticando, é frequência baixa. Quando eu estou fazendo mal para o outro, é porque eu estou em casas baixas dessas frequências aqui. A ingratidão, a vergonha que trava, que paralisa, assim como o medo. Eu estou sempre nessas casas negativas. Eu não posso construir nada ao meu redor que seja bom. Porque a vergonha, por exemplo, esse é o nível mais baixo da escala da consciência. Quem vibra na vergonha se sente invisível, se sente rejeitado e profundamente humilhado. É comum que aqui nesse nível da vergonha surjam pensamentos suicidas, desejo, aquela vontade de desaparecer, de infligir dor no próprio corpo. Você sempre está na emoção da humilhação, do desprezo por você mesmo. Você tem aquele comportamento de se esconder.
de se sentir errada por existir. Você geralmente pode ter um pensamento de que você é indigno, que você é um erro. Isso no teu campo físico gera fraqueza extrema, gera doenças autoimunes, riscos de suicídios. E o teu campo espiritual, você está em desconexão total com a fonte. Quando você está ali na vergonha, com a sensação de abandono por Deus. É quando muitas vezes você fala: poxa, Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim, Deus não quer saber de mim. É a vibração que está fazendo você estar nessa faixa aonde forças ocultas se aproximam de você e a coisa só vai piorando. A culpa, esse é um nível que carrega uma energia densa e pesada quando você está na frequência da culpa, que isso pode ser direcionado tanto contra você quanto projetado nos outros. O outro é o culpado, o outro é que está errado, porque tem a questão assim de vítimas, né? Porque aqui na culpa, geralmente, você também está na frequência da vitimização. O outro é o culpado. Eu não sou culpado, o mundo é o culpado, o presidente da República é o culpado, o governo é o culpado, o vizinho é o culpado, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, todos são culpados, menos a vítima. E isso é uma vibração, uma frequência de autodestruição, porque toda vítima sempre vai arrumar um culpado. Sempre ela vai arrumar um culpado. Ela prende você aqui em ciclos de dor e de estagnação, mantendo você incapaz de se libertar, de abrir espaço para o perdão, para a aceitação. Aqui é autocondenação, é remorso constante, é uma tendência a sabotar a própria felicidade quando você vibra na culpa. Tem pessoas que, quando está nessa faixa, geralmente tem um pensamento de que eu mereço sofrer pelo que eu fiz. Existe esse tipo de pensamento. E isso gera o quê? Dor no peito. Essa frequência ela baixa a imunidade, ela gera uma rigidez corporal. Aqui é a crença de que Deus pune e que não há redenção. Mas aí a gente tem apatia também, que neste nível a vida ela parece escravizada, esvaziada de cor e de propósito. Quando eu estou na apatia, sabe, eu não enxergo soluções, eu não vejo saída para as situações em que a gente está. Quem vibra na apatia vive envolto a sentimentos crônicos de escassez, de carência, desespero, também de vitimização. É um campo da depressão profunda, a apatia, onde a existência parece um peso sem solução. Aqui a desesperança é o abandono, a falta de reação, de iniciativa, o desinteresse pela vida. Isso aqui gera inércia, isso gera dores crônicas, isso gera uma depressão severa. Tem uma sensação aqui de vazio absoluto, ausência de fé. E a gente vai para a tristeza, que esse nível ele está profundamente ligado ao luto, às perdas e às desilusões, marcada pela ausência, pela dor da separação e pela constante percepção do que falta. A tendência aqui é você enxergar apenas o lado negativo da vida, quando você está na tristeza. Para você que está geralmente nessa faixa, né, vibrando na tristeza, o pensamento é: a vida é sofrimento. O teu sistema imunológico aqui ele fica frágil. Doenças respiratórias podem surgir, fadiga, por conta da carga emocional da tristeza. Aí vem o medo, que aqui nessa frequência a vida ela é percebida como uma ameaça constante. Quem vibra no medo sempre acha que está sendo ameaçado. Então ele fica naquela autovigília constantemente. A mente ela é tomada por ansiedade, por preocupação e até paranoia. A pessoa fica com paranoia de tudo.
O medo gera uma contração energética que vai bloquear o fluxo natural da vida. Por isso que o medo é paralisante. O corpo ele sofre diretamente com essa vibração. O estado de alerta contínuo, ele vai desgastar a sua vitalidade. Aí é quando favorece doenças, provoca estresse crônico e conduz você a uma exaustão. A pessoa que ela se sente insegura, inibida, ela está paralisada, porque existe dois tipos de medo. O medo que nos traz prudência e o medo paralisante. O medo que nos traz prudência é aquele que nos impede de, por exemplo, atravessar uma rua sem olhar para um lado e o outro para ver se vem carro. É o medo que me faz ter cuidado ao mexer numa faca, que não vai me deixar enfiar um dedo numa tomada. Mas o medo paralisante é aquele onde eu me sinto ameaçada por todo mundo. Eu acredito que todo mundo que vai se aproximar de mim vai fazer mal, vai fazer alguma coisa comigo, então eu armo sempre uma autodefesa. Eu fico com medo de arriscar, com medo de fazer as coisas. Você no medo, você está ali num controle obsessivo. É uma desconfiança constante. E o pensamento sempre é: algo ruim vai acontecer, preciso me proteger. Isso pode gerar insônia, isso pode gerar enxaqueca em você. Teu sistema nervoso ele está sempre em alerta. Vai vendo como essas frequências são ruins. Eu não vou esmiuçar aqui todas, é só para você ter mais ou menos uma base, tá? Você ter mais ou menos um entendimento do que essas frequências ruins, porque, como eu disse para você, não adianta a gente querer os detalhes, a gente querer, sabe, o tintim por tintim. Então, saiba que essas faixas de contração, que elas estão abaixo de 200, são estados de separação, sofrimento, rigidez, julgamento e densidade emocional. São níveis em que o ego ele aqui ele está dominando você. E a conexão com o teu eu superior, ela é quase inexistente. Quando você está sempre nessas faixas abaixo de 200. Porque nessa faixa a pessoa ela vive sob a influência do medo, ela vive sob a influência da dor, ela vive sob a influência da separação, da escassez. A energia vital ela é drenada quando você está em energias densas, vibrando em faixas densas. O corpo ele tende aqui a adoecer. É impossível quem está acima de 200 Hz estar doente, não ter saúde. E a realidade ela começa a ser percebida sempre como hostil, como opressora. Então a gente passou aqui pela vergonha, pela culpa, pela apatia, pela tristeza, e agora a gente vai para as frequências acima de 200 Hz. A coragem que o David Hawkins, ele também descreve a coragem como ponto crítico da escala, porque é aqui que ocorre o quê? A transição das frequências negativas para as positivas. É a frequência do início da expansão da consciência. Na coragem, sentimentos como determinação, empoderamento e otimismo, eles surgem aqui, emergem com força. A pessoa ela se dispõe a assumir a responsabilidade pela vida dela, reconhecendo que ela é protagonista da própria jornada. Ela para de culpar os outros, ela para de culpar as situações e ela assume a responsabilidade, que a culpa é minha, fui eu. Quem está vibrando é você, quem está emanando essa frequência é você, porque para o universo o outro ele não existe. O outro para o universo ele não existe, ele nos decodifica através da nossa frequência. E não ali, olha, lá vai Paloma. Olha a Paloma ali. Ele não sabe quem é Paloma, mas ele sabe qual é a frequência que eu estou. Então, através da minha frequência, porque a gente, através da frequência, a gente cria como uma espécie de assinatura eletromagnética. Eu até já expus isso aqui em algum vídeo. Sabe aquele código de barra que você vai nos mercados que tem para você ver lá o preço tudinho? Pronto, é mais ou menos aquilo ali. Como se o universo viesse passar aquele scannerzinho na gente, ver a frequência que você está vibrando e
trazer os acontecimentos para a tua vida através do que você vibra. Por isso que é importante a gente começar a manter as frequências da gente elevada, subir, assumir a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Porque quando alguém começa a vibrar na coragem, os obstáculos, eles deixam de ser vistos como ameaças e ele passa a ser reconhecido como oportunidades de evolução. Aqui é uma atitude proativa, é uma vontade de mudar, é ação, é quando a pessoa decide que vai mudar. Eu sou responsável pela minha vida. Então, no teu campo físico, a tua vitalidade começa a retornar, teu corpo começa a ficar mais leve. E a neutralidade? Ela vibra, você vibrar na neutralidade permite você acessar um nível de consciência mais sereno e equilibrado. Porque nesse estado as emoções elas deixam de ser intensamente polarizadas. A mente se acalma e a pessoa ela permanece centrada em harmonia com o momento presente. Porque só existe o aqui e o agora. O tempo em que a gente vive é o tempo presente. A gente nem vive no passado e a gente nem vive no futuro. Só vivemos no aqui e agora. E o universo ele só vai decodificar a frequência que você está emanando agora, neste exato momento. A neutralidade também tem um perigo, tá? Porque você ficar também neutro demais faz você também aceitar tudo demais. Isso pode levar você a uma queda, pode levar você a cair para frequências mais densas. E quando eu estou aqui na frequência da vontade, da disposição, aqui a sua energia positiva, ela se eleva significativamente. Quem vibra na disposição se coloca disponível para aprender, para servir e para crescer. E se abre, aqui você se abre para receber as informações, para pegar aquilo que você aprendeu, desconstruir e adquirir um novo aprendizado. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele é reciclável. Não é aquela coisa que eu aprendi lá atrás com os meus pais, que eu vou carregar aquilo para o resto da vida e que é assim, é só assim, e não abrir a minha mente, não dar oportunidade para que o novo conhecimento entre. Está me fechando. Então, aqui você está com essa disposição de aprender, de crescer. É um estado fértil para o surgimento de projetos, para oportunidades e para a expansão do teu autoconhecimento. E a aceitação. Enquanto você não aceitar tudo o que aconteceu na tua vida, tudo o que você passou, você não vai caminhar. Porque a frequência da aceitação ela representa uma verdadeira virada de chave na tua consciência. Porque esse nível, a pessoa ela compreende profundamente que ela é 100%, 1000% responsável por tudo o que aconteceu na vida dela. Mas, Paloma, meu marido me traiu. Não interessa. Quem atraiu ele para a sua vida foi você. Quem trouxe essa pessoa? Quem se conectou com essa frequência para fazer ela chegar até você? Foi você. Por isso que não existe culpados nem vítimas. Existem co-criadores. Falando uma metáfora para você entender. Tudo que se manifesta no mundo externo é um reflexo direto do teu mundo interno, da tua própria consciência. É um estado de maturidade emocional, onde aqui a pessoa assume plena responsabilidade por sua existência, sem buscar culpados ou estar justificando as suas experiências através dos outros. Aí a gente tem a razão, que aqui a pessoa acessa todo o potencial de sua capacidade intelectual. As decisões, elas tornam-se aqui mais rápida, mais assertiva. Só que a razão em excesso, ela pode se tornar um obstáculo para acessar níveis mais ainda elevados de consciência. Quando a mente ela se prende demais à lógica, a análise que eu trouxe aqui para vocês,
você corre o risco de perder conexão com a tua intuição, porque você está ali muito na prova. Quero provas, quero números, quero dados. Então, a tua intuição ela já deixa de funcionar. Você aqui também pode cair para frequências abaixo de 200, porque você se desconecta da tua sabedoria interior e com as frequências mais sutis, que é o amor, que é a unidade. O amor é uma das frequências mais elevadas. É uma emoção elevada que transcende o quê? O ego. Aqui surge compaixão, surge gratidão, generosidade, promovendo cura, união e uma expansão do teu ser. Aqui é um amor incondicional, tá? Que não depende de receber algo em troca. É uma frequência de expansão, onde a consciência ela vai se abrir para o serviço, para a unidade. Aqui você está no cuidado, no perdão, na união. Eu sou amor, tudo é amor. Aqui você cura células, rejuvenescimento. A alegria é uma das melhores frequências. A alegria é uma emoção expansiva e eufórica. Surge entusiasmo genuíno, confiança plena no fluxo da tua existência e a gratidão intensa por simplesmente você estar vivo, por você existir. Aí a gente entra em níveis mais profundos, na paz, na iluminação, que são camadas bem mais expansivas e não para por aí. Então, nessa faixa da expansão, o ser começa a viver com mais fluidez, equilíbrio e com um alinhamento com a verdade, o amor e a consciência superior. Aqui há saúde, aqui há harmonia e conexões espirituais profundas quando você está com sua frequência elevada. Então, níveis de consciência onde o ser se alinha com a tua alma, com a verdade universal e com um amor incondicional. É lindo isso, é fantástico. Eu sou apaixonada por essas questões de frequências. E aqui dá para você perceber o quanto é importante você estar com suas frequências elevadas. Porque, por exemplo, se você ainda sente tudo aquilo que já sentiu por algumas pessoas, como raiva, como mágoa, como tristeza profunda, você guarda aquele ressentimento, você pode desenvolver um câncer, um tumor, alguma doença degenerativa, porque é impossível viver por muito tempo em estados emocionais densos sem que o teu corpo físico ele comece a colapsar. É impossível. É impossível você viver por muito tempo em estados emocionais densos sem que isso faça com que o teu corpo comece a colapsar. O corpo adoece porque antes a alma gritou, o emocional implodiu e a energia ela estagnou. Guarda isso para o resto da tua vida. Nenhuma doença, nenhuma doença nasce no físico. Guarda isso para o resto da tua vida. Nenhuma doença nasce no teu corpo físico. O físico é apenas o último estágio, a camada mais superficial do colapso vibracional. A doença, ela é um grito do campo energético que passou tempo demais ignorando, enquanto os sinais estavam ali. E não adianta você vir com aquela velha desculpa, mas a minha doença ela é hereditária, ela é genética. Isso é uma narrativa conveniente para continuar, para que você continue acreditando que você é vítima, quando na verdade você é o responsável por todas as doenças que você tem. Porque até isso já foi comprovado cientificamente. Hereditariedade não é destino. Bota também mais essa aí, anota. Hereditariedade não é destino.
As doenças, elas estão em superposição. Você vai acessar dependendo da frequência em que você estiver vibrando. Ela está ali em superposição. Está ali como uma possibilidade de você vir a ter. Mas quem ativa a frequência é você. Com o que você vai estar sentindo, com o que você vai estar pensando, com o que você vai estar vivendo e aquilo que você vai estar repetindo. Ter uma predisposição genética não significa que você vai adoecer. Só que o sistema incute isso na sua cabeça. É hereditária, é genética, então você tem que estar ali fazendo check-up, tem que estar vendo, tem que estar se cuidando, tem que estar isso, e você termina criando uma doença. Você termina indo lá onde ela está em superposição e acessando com a tua frequência. A menos que você vibre exatamente naquela frequência da dor, que aquela informação carrega. Minha avó era diabética, por exemplo. Então, a informação da dor que aquela frequência tem, e você começa a se conectar com aquilo ali, e quando você vê, você está diabético. E aí? É aí que a genética ela se ativa. É desse jeito que a genética ela vai se ativar em você, porque tudo, absolutamente tudo é frequência. As doenças têm origens emocionais, não física. Quem diz que é física é porque não sabe o que está dizendo. As doenças elas têm origem emocional. Você pode fazer uma pesquisa. Pergunte às pessoas que tiveram câncer ou que têm. Se você observar, todas elas têm alguma questão emocional presa dentro delas. Porque o corpo ele apenas manifesta o que está sendo mal processado nos nossos campos mais sutis. E é por isso que não adianta você empurrar comprimido para dentro. O remédio ele alivia, ele mascara, estabiliza, mas ele não cura. Porque a cura verdadeira não vem de fora, ela vem de dentro. Ela vem da nossa consciência. É aqui que toda doença é construída. Enquanto você não desprogramar aquela emoção que gerou a doença, ela vai continuar existindo, mesmo que seja que ela esteja ali adormecida. Enquanto você não desprograma essa emoção, que gerou a doença que você teve ou que você está agora, ela vai continuar existindo, mesmo que de repente ela esteja ali adormecida. Ah, nunca mais senti nada, nunca mais tive nada. E mais cedo e mais tarde, ela vai voltar, porque a causa ainda está ativa no teu campo. Curar é um processo espiritual. Precisa limpar o campo emocional, precisa tornar consciente o que estava no inconsciente. Precisa liberar ressentimentos, perdões não dados, memórias traumáticas, padrões repetitivos negativos. Você precisa reconfigurar a tua vibração. Só assim o corpo entende que não precisa mais adoecer para chamar a tua atenção. Doença, gente, é um pedido de reconexão, é reflexo do que não foi olhado. É frequência desorganizada pedindo verdade. A cura começa quando você para de se enganar. Então, pega essa informação, guarda e leva para o resto da tua vida. Na live eu citei aqui esse experimento do Masaru Emoto, que eu dei o exemplo para as pessoas. Eu acho assim, eu sou apaixonada. Tem até vídeo aqui no YouTube sobre esse experimento, né? Que ele traz aqui o quê? As palavras, quando verbalizadas, elas são como flechas lançadas. O processo de anulação, ele acontece quando você começa
a proferir palavras grandiosas, palavras positivas. Então, para provar que as palavras ela têm poder e que tudo o que dizemos ele vai influenciar as direções de nossas vidas, para onde nós estamos caminhando, foi quando ele realizou essa experiência com o arroz e água. E ele conseguiu provar que amor, ódio e o descaso, quando proferidos, fazem toda a diferença. Ele fez esse experimento com esses 3 potes de vidro, contendo uma mesma quantidade idêntica de arroz e de água. Em cada um deles, ele depositou uma energia diferente. No primeiro pote, foi transferido o amor, citando a palavra obrigado. Então, ele chegava todo dia, durante um mês, na frente do pote, aí fazia obrigada. No segundo, o propósito foi o ódio. E ele repetia todos os dias para esse pote. Idiota. E no terceiro e último, ele apenas ignorou. Não falava nada. Aí, depois de um mês, o resultado foi absolutamente impressionante. Porque no pote do amor, o arroz ele estava fermentando naturalmente. No pote do ódio, os grãos se transformaram em uma substância escura. E no vidro ignorado, o arroz emboloou e o próximo passo caminhava para quê? Para a sua decomposição. Veja que incrível! E é uma experiência que você pode fazer na tua casa. Então, mesmo com questionamentos de alguns cientistas, de pessoas céticas, esse experimento ele conseguiu mostrar claramente que as palavras, assim como a energia que depositamos em algo ou alguém, fazem tudo ao nosso redor caminhar para o que realmente acreditamos. Por isso que eu costumo dizer, palavras têm poder de vida e têm poder de morte. E aqui, para você entender, eu tenho aqui uma onda negativa e eu tenho uma onda positiva. Você está aqui, certo? Você quer colocar um projeto teu para frente. Então, o teu projeto, ele vai estar aqui, ó, em superposição quântica, nessas ondas positivas. Só que você está o tempo todo, depois que você fez técnicas, depois que você fez alguma coisa, você está ali o tempo todo, depois você está ali 10, 15 minutos, 20 positivo. Fez técnica, fez o Ho'oponopono, fez decretos, comandos, mas aí você passou o restante do teu dia vibrando em ondas negativas. É impossível essas duas ondas, porque o teu projeto está aqui, o que você quer realizar está aqui. E você está o tempo todo vibrando em ondas negativas. Então, é impossível essas ondas elas colapsarem. Elas se expelem. Quando elas chegam e se batem, elas se expelem, se afastam. Elas não se conectam. Por isso que é importante, você tem que vibrar positivo, estar em frequências elevadas, porque senão você nunca vai ter um colapso da função de ondas. Para que essas ondas entrem em colapsos, tem que estar positiva. O teu pensamento, o teu sentimento, o teu comportamento, as tuas atitudes, a tua energia física que é gerada do teu comportamento, tem que estar de acordo aqui com o teu sonho, com o que você quer, para que possa entrar em colapso e materializar a realidade na tua vida. Isso aqui é só uma explanação para você entender. Mas enquanto você estiver aqui 10 minutos ali, eu sou próspera, eu sou bela, eu sou inteligente, eu faço isso, eu faço. Enquanto você estiver nisso e você parou, pronto, acabou sua técnica e foi fazer suas coisas, você começou a lembrar que seu aluguel está atrasado, que você não vai ter dinheiro para pagar o seu cartão no próximo mês, que você está com problema no seu trabalho, que é aquele seu chefe, que você está ali irritado, ou seja, você sempre vai estar aqui em ondas negativas. E esse campo aqui de onda negativa, ele jamais vai chegar no teu campo daquilo que você quer.
Porque você não cocria o que você quer, você cocria quem você é, que existe o falso positivo. Por isso que o sistema, ele nos manteve nessas três frequências aqui predominantes: culpa, medo e vergonha, para que ele pudesse controlar a gente. E nisso gera o quê? Frequências como ansiedade, como julgamento, como depressão, você se sentindo fracassado, impotente. Tem várias outras. Isso aqui é só um exemplo básico para que você entenda. O sistema ele sempre botou a gente no medo para travar, para paralisar, culpar. Você sempre está ali culpando o outro, esquecendo de olhar para você. Você está na frequência da vergonha, você está paralisado, você não tem coragem de vir aqui, de gravar um vídeo, de trazer aquilo que você sabe para as pessoas. Isso vai te travando, te estagnando, te paralisando, assim como o medo que também te paralisa. Então você teme, aí o que você teme, você obedece a quem? Ao sistema. Por isso que de tudo isso é importante você entender o teu estado de consciência. Porque a consciência ela se manifesta de duas formas: o eu e a unidade. Quando eu estou no meu estado de eu, o meu ego ele pode sobressair se eu não me controlar. Quando eu estou no meu estado de unidade, eu estou no meu estado de alma. Eu estou com o que realmente eu sou. Eu não sou o ego, eu sou a alma, o espírito. Então, o meu estado de eu, o que é que ele traz para mim? Ele traz uma desconexão com a minha inteligência universal. Então, uma questão que vai me gerar mágoas, vai me gerar dor, ressentimento. É quando eu estou preso, eu estou no eu, no egoísmo, no ego. Eu, porque eu vou perdoar? Porque eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal? E você vai alimentando cada vez mais esse ressentimento, você vai guardando cada vez mais mágoa, mais dor, alimentando, e isso vai acarretando em coisas ruins na tua vida, em doenças na tua vida. Mas se eu estou no meu estado de unidade, de alma, eu estou conectada com a inteligência universal, com o Criador, eu estou ali no perdão, eu estou na compaixão, eu estou no amor, é um estado de beleza interior. Então, eu tenho que entender qual é a consciência que eu tenho, onde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado. Eu preciso ter consciência, porque enquanto eu não estiver consciência, eu não vou mudar nada na minha vida, absolutamente nada. Por isso que está aqui. A consciência ela é a chave para nos libertar. Porque o que você pensa, o que você sente e o que você faz é o que vai transformar em quem você é. É o teu nível de consciência. E isso vai influenciar na realidade em que você vai viver ao teu redor. Por isso que pensar, você tem que observar os teus pensamentos mais recorrentes. O que anda trafegando na tua mente. Observar também as tuas emoções, as suas reatividades, como é que você tem reagido aos fatos, explodindo, indignado, com raiva, ou você está ali centrado, equilibrado, observando, porque o universo, a frequência do universo é harmonia, é equilíbrio. O que está fora de harmonia está em desequilíbrio, está em desarmonia, é caos, é desordem. E o teu fazer, que é o teu comportamento aqui, é você observar quais são as tuas ações diárias, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que é que está gerando para a tua vida. Porque tudo isso vai influenciar no teu ser, em quem você é. E quem você é o que vai ser a tua realidade. Se você é negativo, você só vai ter coisas negativas na tua vida. Mas se você é positivo, você vai ter coisas positivas na sua vida. Por isso que eu, lá na live, quando me fizeram uma pergunta, eu falei: o primeiro ponto é comece a se observar. Porque não adianta você fazer técnicas, não adianta você estar meditando se você não entender o teu cenário atual, quais pensamentos tomam conta da tua mente no teu dia a dia, quais sentimentos que você anda sentindo, que anda gerando as suas emoções.
e qual é o teu comportamento, o que você anda fazendo. Coloca isso no papel para você entender quem é que você está sendo e para que você possa ter consciência e você possa trabalhar para que você mude a tua realidade. Hoje você tem saúde, sua vida está saudável, sua vida está próspera. Você Problemas sempre vai existir, gente, tá? Não importa se você está em frequências positivas ou negativas, sempre nós vamos ter algumas intercorrências. Mas a questão é como eu olho para aquilo, como eu ajo diante daquilo, faz toda a diferença. E é menos. Quando eu estou vibrando positivamente, os problemas, eles diminuem, são poucos. Porque quando o problema chega, eu digo, bora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Mas quando eu estou em frequências baixas, eu fico ali ruminando naquele problema, batendo, martelando, 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 e eu sempre vou estar desconectada da fonte, porque eu vou estar sendo o problema e não a solução. Então, comece a observar o que anda pensando, quais pensamentos trafegam na sua mente, que emoções você anda sentindo, o que você anda fazendo, o que está transformando quem você é e de que forma isso está influenciando a tua realidade na tua vida. Guarda esse vídeo, leva para o resto da tua vida. Deixa eu interromper aqui. Guarda esse vídeo aqui, pega essas informações, anota. É bom a gente fazer técnicas de respiração, respiração consciente, para trazer você para o momento presente, você silenciar tua mente, você entrar em ponto zero. Ponto zero é você silenciar tua mente. É você ficar, nem que seja 2 segundos, sem nada na tua mente. Então você entrou no teu estado de presença. Você pode fazer, porque tem gente que acha que meditação é só aquelas meditações profundas que a pessoa vai lá. Não. Refletir é você estar meditando. Você parar de frente ao mar e você estar ali olhando, se conectando com a tua espiritualidade, isso é uma meditação. Você praticar o Ho Oponopono, você fazer oração, você conversar com o Criador, isso é uma forma de você elevar a tua frequência. E para você manter, porque elevar todo mundo pode elevar. A grande questão é, você vai conseguir se manter em frequências positivas? Então, para que você se mantenha em estado de frequências positivas, você precisa ter uma autoanálise de você. O que você anda pensando, sentindo, como você anda se comportando, quem está sendo você agora nessa transição planetária, o que está reclamando, o que está demorando, que não aguenta mais, estou cansado, ou você é aquele que está observando e entendendo tudo o que está acontecendo, entendendo o porquê que tem que demorar e agradecendo. E agradecendo por tudo o que está acontecendo. Então, vivente, se você acha que esse vídeo aqui faz sentido e você quer dividir com alguém, compartilha ele. Deixa teu comentário, você que esteve na live aqui. Eu estive na live. Vamos interagir para que esse vídeo possa ser expandido para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, para que mais pessoas possam também ter o direito de ter esse conhecimento e começar a trabalhar com a sua expansão de consciência. Quando você começa a entender isso, quando você entende que as doenças, elas não nascem no físico, o físico é o último estágio dela, mas a sua mente, ela já vem há muito tempo carregando a doença. Elas só estão em superposição. É como aquele exemplo que eu te falei da onda. Ali está a onda negativa. Se você está vibrando doença, 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 elas vão colapsar. A frequência da doença com a tua vai colapsar e vai materializar em você, na tua vida. Entender isso.
faz uma grande diferença na sua vida, porque a partir daí você pode começar a mudar os teus pensamentos. Você pode começar a mudar muita coisa e reverter muita coisa na tua vida. Então, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, deixa o teu comentário aí, porque qualquer hora, qualquer momento, a gente volta aqui para ter mais essa conversa. Que o Pai abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua jornada do despertar da consciência. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta aqui. Tá bom, pessoal? Se cuidem.